Rodrigo, Oi. coloca na sua página do Facebook, Instagram, que caso alguém queira entrar, você disponibiliza e vê se coloca o perfil de alguém ou, enfim, para direcionar para esse outro lugar, via WhatsApp. Tá bem. Você quer que eu aguarde um pouco, Rodrigo, para você fazer isso? Não, pode, vamos tocando. Eu vou mandar aqui. Bom, então tá bom. Pessoal, boa noite a todos e todas. Nós vamos começar hoje o evento desse mês, né, que é pelo Circuito de Cultura e Artes da PROEC. Só quero lembrar que a gente está gravando aqui, depois vai estar disponibilizado no canal do YouTube, né, do Circuito. Daqui a pouco eu coloco aqui o link para assistir depois, né, para os amigos e tudo mais. E aí vai estar disponibilizado. Aproveitar também para dizer para vocês curtirem o canal lá, né, se inscrever no canal para a gente dar uma crescida e também melhorar aí as nossas formas de realização das lives, né? Até organizar melhor isso nesse sistema novo aí online. E aí o Rodrigo, então, poeta, né? Músico, professor, está lançando o livro aí Letras Simples, Corações Complexos, né? E aí eu vou, então, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Eu vou, então, passar a palavra para o Rodrigo, já fazendo uma provocação aí, né? Que é, na verdade, Rodrigo, o que é ser poeta? Então, está contigo a palavra e obrigado por nos brindar aí com poesia em tempos tão difíceis e parabéns pelo trabalho. Valeu. Eu acho que ser poeta talvez seja priorizar, pensar com o coração, talvez seja submeter a racionalidade ao sentimento, talvez seja se dispor a não ter medo da escrita, perceber que a poesia tem musicalidade, tem som, tem cheiro, tem voz. Ainda não compreendi se a primeira experiência do livro me coloca dentro desse universo de ser poeta, né? Acho que eu estou descobrindo esse processo, porque talvez o que eu mais escrevi na minha história de vida, em função das militâncias, foram manifestos, né? Então, muitos manifestos. Se eu pensar desde 1992, quando eu entro no centro acadêmico, lá o Claudinei está aqui, quando eu entro no centro acadêmico de educação física quando eu entro na universidade e começo a participar da calorada, lá no começo de 1992, eu entro numa salinha lá da faculdade que está escrito Centro Acadêmico. E aí tinha um cartaz lá, um curso de teatro que o Centro Acadêmico estava possibilitando. Aí eu fui nesse curso de teatro, né? Eu já tinha feito teatro na adolescência e tal. Eu falei, não, vou lá, vou conhecer esse universo. Aí eu conheço o Claudinei, conheço a Simone, conheço o Jassa, conheço as pessoas que estão mergulhadas no envolvimento com o movimento estudantil, e aí, sem saber ao certo o que significava o centro acadêmico, para mim era um grupo de jovens reunidos para produzir alguma coisa juntos. Não sabia, não tinha noção. Eu era um garoto de periferia, de classe média baixa, lá da cidade de Curitiba, e entro no centro acadêmico para participar de um curso de teatro. Você lembra desse curso de teatro? Teatro, gesto, corpo e movimento, acho que era a camiseta, né, Claudinei? Uma camiseta preta, assim, escrito em redondo. E aí eu entro lá e começo a participar da calorada. E aí na calorada começa a vir, né? Tava a Celita Farel, tava o Walter Brath, estavam os caras que futuramente, logo em seguida, eu comecei a ler, né?
E aí eu percebo que, então, era um encontro para pensar a juventude, era um lugar para se pensar a juventude, para se pensar a cultura, a arte. E aí a gente realiza, logo no início da minha estada lá no curso, um dia cultural, né? A gente fecha a faculdade para colocar bandas para tocar, para colocar teatro para ser apresentado, para colocar poesia para ser recitada. E aí, essa foi a minha entrada no campo da militância. Depois eu faço um mergulho de afinidade com os partidos de esquerda, faço um mergulho de afinidade com o Diretório Central dos Estudantes, começo a compreender que existia uma Executiva Nacional de Estudantes e de Educação Física, o Centro Acadêmico ingressa nessa executiva e passa a participar da elaboração dos encontros políticos da juventude vinculada à educação física. Mas uma coisa que eu sempre percebi, que hoje é mais claro para mim, é que a arte e a cultura, mesmo no campo da esquerda, está muito vinculado ao conceito de entretenimento, né? É uma coisa que, por exemplo, assim, é prática, né, da universidade, dos movimentos, abrir um evento político com uma atividade cultural, uma atividade artística, como se ele fosse um espetáculo que se encerra nele para depois se pensar a pauta política que realmente é a centralidade dos eventos. E isso hoje eu já penso, tenho compreendido de forma diferente, né? Em que medida a arte e a cultura vão deixar de ser entretenimento para ser a linguagem para se fazer política, né? A linguagem para se fazer política. Me parece que a gente pode caminhar com a poesia, com a música, com as artes plásticas, com o teatro, com a dança. A gente pode incorporar dessas experimentações estéticas um conteúdo político e fazer parte, portanto, essas linguagens fazerem parte da nossa experiência na universidade, menos como entretenimento, ainda que o entretenimento faça parte, né? E mais como conteúdo da própria política, né? São formas distintas de se ver. Não significa também que nós vamos abandonar toda a trajetória das reuniões, da inscrição, dos 3 minutos para falar, de toda a racionalidade que está posta dentro do movimento. Não é criar dicotomias, mas talvez pensar a arte, a literatura, a música, a dança, a poesia, como um conteúdo eminentemente político e, portanto, extrair da experiência estética, né, num evento, numa atividade, num festival, extrair aquilo que é o nosso mote, né, que é o pensamento crítico sobre a sociedade que vivemos, né? Então, estou me descobrindo artista dessa forma, né? Não desvinculo a dimensão política da minha arte, ela está o tempo todo presente, mas me parece que o caminho de entrada pode ser o da política para a arte, e eu tenho feito da arte para a política, né? Sem necessariamente dizer qual é o caminho certo, que não há caminho certo. Todos os caminhos são possíveis, né? Então, é um pouco disso que eu descobri na trajetória de ser artista e de participar de inúmeros espaços de entretenimento, né? No final do evento tem um show, e aí o show todo mundo bebe e dança e tal, e aí nós lá da Marissa os Malucos, que é a minha trajetória mais longa dentro da arte, né? Íamos lá para o palco e protestar e fazer política e tal, mas sempre numa experiência muito localizada, né?
estou querendo ver e talvez participar de núcleos coletivos dentro da universidade, onde o tema da arte, onde a entrada para fazer política seja a arte o tempo todo, o tempo todo. Uma experimentação distinta, uma forma possível e que não sucumbe a outras formas de se fazer política. É óbvio que não. Não é para entrar em dicotomias, em disputas, em relações de poder-saber. Não é esse o sentido, né? Então, tenho feito política fazendo arte. E acho que a arte também tem um poema que diz isso aqui, né, no livro, né? A arte talvez ela não tenha um compromisso com a verdade racional e da realidade social o tempo todo. Ela não tem esse compromisso de estar respondendo à realidade social o tempo todo. Mas o fato dela existir, muitas vezes ela pauta essa realidade social, né? Muitas vezes ela pauta a questão política. Muitas vezes ela pauta a questão cultural, né, de uma sociedade. Então essa é a força, talvez, da arte, ela não ter o compromisso com essas verdades ou com a forma como as mentes pensam essas verdades, mas quando ela aparece, ela contribui para pautar a dimensão política, né? Essa é a força da arte, ela ser desinteressada, né? Ou tem coisa mais inútil que a poesia, né? E o inútil aqui tem um sentido muito afirmativo, né? A ideia de ser margem, de ser fronteira, de não ser séria, né? No sentido racional do que a gente pensa sobre sério, né? Essa é uma dimensão de potência, né? Como é o lúdico, né? Eu penso assim também, como o lúdico. O lúdico também é afirmado como uma experiência de entretenimento, né? A gente brinca nas horas que é possível brincar e deixa de brincar para fazer política, por exemplo, para fazer para criar a universidade que a gente acredita. E quando o lúdico tem uma dimensão revolucionária incrível, quer dizer, é possível criar a universidade que a gente acredita, é possível criar a sociedade que a gente acredita, brincando, rindo, né? Então isso é possível. E o que a poesia tem me ensinado é isso, assim, é um percurso marginal, é um percurso fronteiriço, né? Porque ela não está nem aqui nem lá, mas ela me permite estar em todos os lugares, né? A publicização desse livro tem me demonstrado isso, né? O livro tem chegado a inúmeras pessoas, tem chegado a inúmeros contextos. Agradecer, inclusive, aqui a Ivone, da editora, que está fazendo um movimento muito incrível com o livro, pela editora, chegando a outros lugares, né? Festivais, né? A gente está conversando hoje sobre a ideia do livro chegar em festivais, em feiras literárias, está chegando em inúmeros lugares, né? E está chegando nas pessoas, e as pessoas estão fazendo a troca, né? Muita gente está chegando a mim, interpretando, compreendendo, sentindo o livro, né? E sentindo sobre outros códigos, né? Que essa é mais uma característica do livro. O livro é a minha intimidade. Aquilo que tem mais íntimo em mim, aquilo que tem de contraditório na minha existência, aquilo que tem de percepção na minha existência, aquilo que tem de sentimento na minha experiência, está no livro. O livro é a minha intimidade. Ele tem um vínculo muito, muito orgânico com o meu próprio corpo. Todas as poesias que estão escritas no livro foram escritas de mim para mim. Quando eu torno ele livro, e quando ele é socializado, tem a recepção do outro. E aí a recepção do outro é o contato com a minha intimidade, sem saber que aquilo é minha intimidade. Nem todo mundo sabe que o que está escrito no livro é minha intimidade, mas o contato com a minha intimidade faz o sujeito perceber a sua intimidade. Porque quando ele lê um poema que eu escrevi, é sobre outras lógicas que não as minhas da escrita. Quando eu construí as lógicas da escrita, eu tinha um sentido
A minha intimidade revelava um sentido para tudo aquilo, um significado para tudo aquilo. Quando o outro passa a ler o poema, ele lê com os seus paradigmas, com os seus significados, com os seus sentidos. E, portanto, a poesia se torna outra coisa. Eu estou recebendo feedback o tempo todo de que a leitura de um poema que para mim tinha um sentido tem exatamente outro para as pessoas que estão lendo. E isso é a riqueza da arte. Isso acho que é a riqueza da arte, porque senão seria uma experiência narcisista, né? Eu torno pública a minha intimidade e eu quero que você que leia a partir dos pressupostos da minha própria intimidade. Isso seria a exacerbação do individualismo, um olhar maniqueísta, um olhar narcisista da arte. Não, o contato com a arte é o contato do outro com a arte. É sempre um diálogo, é sempre uma troca. E isso que o livro tem me permitido. Já os discos da Maria e seus Malucos já me diziam isso, né? Toda vez que a gente lançou um disco, as pessoas vinham até a gente para dizer, olha, aquela música quer dizer isso, 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 isso. Na hora eu dizia, olha, você sabe que essa interpretação da música é incrível. Não foi aquela que originou a composição, mas é a tua interpretação sobre a tua leitura sobre a experiência singular daquele que escreveu a música, né? Então isso acontece com frequência. E eu fiquei muito tenso, muito ansioso com a ideia de tornar minha intimidade pública, né? Quem me conhece mais de perto, e agora a partir dessa fala, quando eu afirmo que o livro é a minha intimidade, talvez aqueles que me conhecem mais percebam em vários dos poemas as minhas contradições, os meus equívocos, aquilo que eu consegui superar, aquilo que é insuperável na minha existência como pessoa. Talvez alguns colegas consigam perceber isso, mas o mais rico é quando o outro consegue perceber a própria intimidade ao ler o livro, ao ler um poema, né? Isso é o mais louco. Pessoal, a gente pode até, vocês colocando aí no chat, entrar em áudio e vídeo, né? Que você tá bem dentro disso que você falou, né, Rodrigo? A questão da... A Fernanda aqui, ela tinha feito comentário que abriu o livro e leu um poema e arrepiou, né? O impacto que ela teve. Eu confesso a você também que eu estava dando uma aula quarta-feira de filosofia, primeiro semestre, ciências sociais, e a gente estava discutindo ali sobre Nietzsche, né? E o Nietzsche tem aquela frase clássica, né? Temos a arte para não morrer de verdade, né? Ou não perecer de verdade, algumas traduções. E aí eu abri para dar um exemplo e falei, olha, esse livro aqui que está sendo lançado, isso aqui é um trabalho de arte, um poeta, tal. E eu abri aqui e eu caí num poema chamado A Desesperança. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque eu li o Ernest Bloch fala do princípio esperança, né? Os 3 volumes, e aí eu pensei, aí eu li aqui, né? Porque todos os poemas são realmente, é isso que você falou, a questão... Não é mais você aí é o poema para mim, aí é o poema que é meu, né? Porque isso. É eu que tô sentindo esse poema. E aí, né, quando eu diz a desesperança das práticas reativas é a mais persuasiva, ela nos imobiliza, oprime, sucumbe, nos derrota antes mesmo da saída. A desesperança é a morte em vida, né? E aí isso foi para uma aula ali que a gente estava discutindo Nietzsche, que ele fala das pulsões de vida, né, Apolíneo e Dionisíaco, as forças querendo em ebulição. Eu falei, putz, isso aqui acho que se eu tivesse pensado em fazer isso, não daria certo, né? E aí eu pus até um gancho assim para você, assim, pensando assim, o que significou para você fazer poesia nesse período esse período tão conturbado de que achar o espaço da poesia, isso aí foi uma coisa que te deu mais ainda
inspiração para isso? Enfim, sabe, o que eu estou dizendo, esse período que nós estamos vivendo, de um ano para cá, de só um aumento mesmo, um alimento da desesperança, né? E seus poemas, na verdade, eles não são desesperançosos, pelo contrário, eles trazem, inclusive, uma reflexão crítica e política. Eu fiz essa leitura também, né? Mas eu queria ver contigo isso, esse sentimento do poeta nesse período, como que é esse processo, né? Inclusive, eu acompanhei um pouco a sua produção audiovisual, né? Os poemas musicados, aquela beleza de imagens e tudo mais. Então, e você foi assim, foi o cara que eu conheço mais próximo, que é aquele que produziu poesia, sabe? Fez poesia, nesse período, muita poesia, né? E eu queria que você falasse sobre isso, assim, sabe? Porque tem uma boa parte de nós travamos, né? Travamos, e você viu aquilo, assim, parece que, quem está de fora, parece que aquilo foi mais ainda a lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? Que te deu mais ainda uma verve mais criativa, ficou mais ainda produtivo, isso. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Então, de 2006, quando eu fui afastado por depressão da universidade, a 2008, eu tive 3 tentativas de suicídio. Graças a Deus, nenhuma deu certo. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Ainda bem, fiz tudo errado. Só que eu não morri, né? De 2006 a 2008, eu vivi a minha psique estava completamente transtornada, tinha o acesso às drogas ilícitas, isso tudo fomentava, eu não percebia. Só que tinha uma coisa que me acompanhava de 2006 a 2008, que era a produção dentro da Marisa e os Malucos. Foi quando a gente, em 2007, gravou o primeiro disco, eu montei um estúdio dentro da minha casa, a gente gravou o primeiro disco. E quando você está produzindo arte, você está o tempo todo exercendo imaginação, criação e criatividade. E esses são elementos fundantes para aquele que está adoecido permanecer vivo. Permanecer no ato da criação, permanecer no ato da criatividade, permanecer no ato da imaginação é construir fugas, né? Bordas de fuga daquilo que está produzindo um sentido de não existência. Mas eu estou pensando isso hoje, sobre aquele momento. Naquele momento eu não estava pensando isso, né? Hoje, e aí, Rogério, essas nuances psíquicas me acompanham a vida toda, né? Eu não vou aqui relatar os meus diagnósticos, porque diagnóstico não é destino. Mas, assim, eu vivo em nuances psíquicas constantes. Em maio mesmo do ano passado, eu tive uma que você teve aqui em casa e tal. Então, aí, depois dessa experiência de maio, foi quando o livro nasceu na minha cabeça, sabe? Quando o livro nasceu na minha cabeça. Porque eu pensei assim, putz, eu vou dar espaço a essa vontade de não existir com a intensidade que ela vem, porque eu sou um cara intenso em tudo, né? No amor, na culinária, na docência, na amizade. É uma característica minha, não sei se é porque eu sou geminiano, com ascendente em aquário, se é porque tem um certo bipolarismo aí, quais são as razões, eu não sei, mas eu sei que eu sou muito intenso. Aí eu pensei, putz, eu vou dar margem para que o desejo da morte, a pulsão da morte, se torne presente o tempo todo na minha experiência de vida, novamente, com a força que teve. Aí foi quando, depois da crise de maio, que eu botei na ideia, então eu vou escrever poesia todo dia. Eu não tinha pensado o livro exatamente, mas eu tinha pensado, eu vou escrever poesia todo dia. Eu vou gravar os sons que estão no meu corpo, no meu coração e na minha mente. Eu vou gravar intensamente. Eu vou transferir essa intensidade para a pulsão de vida e não para a pulsão de morte. Foi isso que eu pensei.
com a ajuda do analista e tal, eu pensei canalizar esse percurso da pulsão de morte para o universo da pulsão de vida, tendo a arte como mote. Claro, eu estou numa condição favorável para isso, eu estou afastado do meu trabalho, eu estou produzindo uma tese que está em dia, ainda bem, está tudo em dia, né? Minha orientadora, né? Tá tudo em dia, ela me deu até esse mês agora para me viver o livro e tal. E eu pensei assim, bom, tô aqui na chácara, tô num ambiente, né, os meus privilégios, na condição de ser professor da universidade, de ter o meu salário permanentemente depositado, sem nunca faltar. Então, tem todas essas conjunturas do privilégio, da possibilidade de eu viver aqui na chácara, num lugar que é maior que a minha cabeça, então isso é muito importante. Talvez se eu estivesse morando numa casa que eu abrisse a porta e desse com um muro, talvez tivesse outro significado estar vivendo a pandemia, estar vivendo o isolamento. Mas aqui eu estou num lugar que é maior que a minha cabeça, que é maior que a minha experiência corporal. Então, nessa condição, eu pude fazer a escolha de dizer, olha, eu vou caminhar pela perspectiva da pulsão da vida, e quando eu tiver que falar sobre esse desejo da morte, que ele se expresse em poesia e em música. E aí várias músicas minhas, várias poesias minhas estão falando da pulsão de morte. Mas eu estou jogando para fora de mim. Na hora que eu crio uma poesia, é como se eu transferisse ela para fora. E como eu criei todas as poesias no story do Instagram, esse era o meu lugar de escrita. Não era um livro, não era um caderno, não era um Word no computador, não era isso. O meu lugar de criação da poesia é o story do Instagram. Então ele também me dá uma métrica, né? Ele me dá um tempo de poesia. Né? Ele não permite eu escrever uma poesia de 3 páginas lá. Então ele me dá um tempo. Então eu escrevia a poesia ali e já publicava. Quando eu publicava, na minha emoção, na minha racionalidade, eu dizia, joguei para fora. Transmiti. Tirei de mim. E foi importante esvaziar a xícara, sabe? Porque a xícara estava tão cheia que eu tentava colocar coisas e a xícara só transbordava. Não tinha espaço para entrar coisas novas. Na medida que eu coloco para fora a minha arte, pela música e pela poesia, eu possibilito esvaziar a xícara e trocar o sabor do chá. E isso foi fundamental para mim, para permanecer vivo e com a vontade de viver que eu estou tendo agora, nesse momento da vida. Né? Então, vejam, tudo isso tem a ver com aquilo que eu estava falando no início. Né? A minha arte é a minha intimidade. Pelo chat aqui, o Antônio até comentou, né? Boa, deu tudo errado. Ele está querendo dizer o que você comentou, né? Das 3 tentativas, 2008, né? Acredito que seja isso. E a Laurita também parabenizando e dizendo que é revolucionário, né? Uma poesia por dia. Eu queria até pegar um gancho aí, Rodrigo. Esse seu livro, né? Ele está saindo aqui por com a Assis Editora, né? A Ivone está aqui, você disse, né? Que a Ivone é da editora, né? Se ela quiser até comentar depois, falar também. Mas teve também esse apoio. Eu vi que você participou quase como um ativismo político aí nessa questão da Lei Aldir Blanc, né? Nós participamos em alguns momentos aí até juntos, tal. Eu estava no Conselho Municipal de Cultura, eu saí, porque não estava dando conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas eu queria ver até contigo, assim, pensando por essa perspectiva, eu me senti um pouco mal em relação ao tratamento dado a poetas, artistas, músicos, sabe? Mesmo que tenha... A Lei Aldir Blanc já saiu a fórceps, né? Graças a Jandira Fegali e a Benedita da Silva, a Jandira Fegali, principalmente as duas, né? E depois aquela burocracia das pessoas terem que comprovar que realmente faz arte, que comprovar e trazer, sabe, notas fiscais, comprovante de endereço, tal. Eu queria que você desse
sua posição em relação a isso? Eu sei que você participou um pouco, bastante, inclusive como um ativista quase, né? A gente fizemos a live e tudo mais, trazendo essa discussão. Qual você pensa a respeito dessa Lei Aldir Blanc, assim, você como até uma pessoa que conseguiu, de forma extremamente válida, né, participar desse processo, inclusive com um produto, né, com um produto que você está legando, deixando um legado para a sociedade brasileira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você pensa a respeito, assim, até o pós, né? O pós-lei, pós não, que ele está no processo ainda, né? Primeiro, principalmente em relação ao tratamento dos trabalhadores de cultura, tá? Desculpa te interromper. Mas principalmente em relação a isso, né? A iniciativa da Benedita e da companheira, como é que é? A Jandira, né? Jandira. Bom, sai do Congresso, então, portanto, a força para disputar um fundo de cultura que já existia, que, na ausência do Ministério da Cultura, não estava sendo tratado e que poderia ser desviada essa verba para outras inferências desse governo, desse desgoverno, né? Então, quando nasce do Congresso essa iniciativa, que não é delas só, mas é de coletivos e coletivos de arte e cultura pelo Brasil, que trouxeram para elas a demanda, gera o impacto da Lei Aldir Blanc, ela é aprovada e vai-se no Fundo Nacional de Cultura, captura o dinheiro que está lá, distribuição de renda, se chama isso. Captura o dinheiro que está lá, joga diretamente nos municípios a verba, passa pelo Estado, mas o dinheiro chega na conta do município. E o que é que a gente experienciou aqui em Catalão? Que havia uma demanda reprimida incrível para arte e cultura. Muita gente produzindo. Se eu não me engano, ao todo, nos 3 incisos do projeto, são 80 projetos de cultura sendo contemplados. Uma cidade de 100 mil habitantes, com 80 projetos de cultura circulando durante os meses de janeiro a abril, é incrível e representa de que tinha uma demanda reprimida, de que tem muita gente interessada. Bom, o inciso 1 é para atender exclusivamente aqueles que vivem única e exclusivamente da cultura e da arte, para subsidiar mensalmente um valor para subsistir, pagar a cesta básica, pagar a luz, pagar a água, comer, viver, pagar a casa. Isso é o inciso 1. O inciso 2 e 3 já trabalhavam com a ideia de projetos e que permitiam não necessariamente apresentar uma proposta de projeto, mesmo aqueles que não vivem única e exclusivamente da cultura e da arte. Eu digo que eu vivo da cultura e arte, porque o salário que eu recebo nesses últimos 15 anos do meu trabalho dentro da universidade é para fomentar a arte e cultura. Eu sou partícipe orgânico do primeiro pique atômico, do segundo pique atômico, do terceiro pique atômico, do Festival de Artes Integradas Siriema, em 2011, da sua versão em 2012, da sua versão em 2013. Eu sou partícipe orgânico das 4 edições do Jaratataca Rock. Portanto, eu faço do meu trabalho dentro da universidade balizado na arte e cultura. Então, eu recebo meu salário para produzir arte e cultura. Essa é a minha compreensão. Mas aí, nesse trâmite entre o dinheiro que estava no Fundo Nacional de Cultura e o dinheiro que chega nos projetos, tem os burocratas da arte e cultura no meio desse caminho. Os intermediadores da burocracia. E eu, compreendendo tudo isso, e falei com vários outros que produziram projetos, eu falei assim, a burocracia é hegemônica, portanto, cumpre-se. Vamos cumprir a burocracia. Está pedindo endereço? Bota endereço. Está pedindo isso? Bota isso. Está pedindo aquilo? Bota aquilo. Porque não há nenhuma forma de calar os burocratas da arte e cultura. Eles são
eles estão nas relações de poder e saber, eles estão nos lugares de poder. Então, portanto, cumprir a burocracia é uma forma de calá-los. Cumprir a burocracia dos processos é uma forma de calá-los. De que nenhum deles veio para cima de mim, por exemplo. Porque todas as etapas burocráticas do projeto foram cumpridas. Se é desta forma que a gente vai permanecer com esse Fundo de Cultura Nacional sendo disponibilizados para as prefeituras, eu penso que não. Nós temos que continuar a militância. A Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial, ela aparece agora, mas ela pode desaparecer ali na frente. Mas nós temos que fomentar a ideia de uma lei de incentivo à cultura no município de Catalão, de um fundo de cultura no município de Catalão, e de que isso seja permanente, de que todos os anos nós tenhamos um edital para fomentar as mais diversas linguagens artísticas e culturais da cidade. Isso quebra o monopólio da cultura de Catalão, que está balizada, por exemplo, no sertanejo, ou num pop mais rasteiro. Isso quebra. Na medida que você tem a possibilidade de um financiamento direto de diferentes linguagens artísticas, você tem a possibilidade de oferecer à sociedade catalana uma diversidade de linguagens que vai quebrar o monopólio da monocultura, por exemplo. E isso é muito importante que aconteça. Pensa, Rogério, nós só tivemos a Lei Aldir Blanc como experiência. Antes, em Catalão, nós nunca tivemos isso. Antes, tudo em Catalão era no balcão. Era chegar lá no balcão da prefeitura, negociar politicamente que você iria apoiar determinada força política, e aí você recebia um determinado fomento para produzir sua arte. A Lei Aldir Blanc não exigiu compromisso político. Vários dos poemas que estão no livro aqui, várias das iniciativas que estão em outros projetos que eu conheço, estão contestando a ordem política social, inclusive local. Né? Então, não tem o compromisso de se afinar politicamente com os burocratas ou se afinar politicamente com aqueles que exercem o poder na cidade para ter acesso ao financiamento. Pensa, Rogério, se nós conseguirmos, a partir da experiência da Lei Aldir Blanc, fomentar a ideia de uma lei de incentivo à cultura municipal ou de um fundo de cultura municipal, e tivermos aí uma experiência de 5, 6, 7, 10 anos disso acontecendo todo ano, pensa o que vai ser essa cidade daqui a 10 anos. Pensa o quanto complexo e o quanto diverso vai ser as manifestações culturais na cidade. O quanto o público vai aprender e apreender a experiência da diversidade cultural. Então, compromisso político, acho que de uma parcela daqueles que tiveram os projetos aprovados, e mesmo aquele que não tiveram os projetos aprovados, eu estou falando dos coletivos de cultura, o Templo Cultural, o Corpo em Cena, os companheiros do PSOL, os companheiros da DECAC, a coordenação de extensão e cultura da UFCAT. É compromisso nosso sair dos muros da universidade e enfrentar, junto com o Conselho de Cultura, a criação de uma política permanente de financiamento da cultura e da arte na cidade. E um tipo de financiamento, né, autônomo, que você possa exercer autonomia sobre ele. O artista que produzir a arte tem autonomia sobre a arte que produz. Isso vai fazer uma revolução na cidade e na própria universidade, que eu acho que é incrível. É isso que eu penso sobre o edital. Muito bom você ter colocado isso, porque uma das questões que fez eu sair do conselho, essa não estava dando não, porque eu não conseguia ver essa burocracia, porque na verdade a Lei Aldir Blanc era para eliminar o máximo possível a burocracia, e a gente estava num caminho inverso, aí eu falei, não dá, não está dando mais, né? Depois que eu vi aquele cheque
sendo colocado, publicizado, como se fosse uma conquista política. Eu falei, bom, deixa eu parar por aqui, que acho que já deu, tem que estar em outra frente aqui, né? Mas nem vamos vou entrar muito nessa questão. Uhum. Mas, bom, o pessoal, enquanto não está fazendo questão nem aparecendo em áudio aqui, pessoal, eu não quero monopolizar, não, tá? Mas eu queria aproveitar aqui e fazer uma. Já que. Eu tenho uma pergunta, pode? Não sei, claro, pode. Falar que eu estou monopolizando aqui, manda bala. Ô, Rodrigo, teve algum momento, assim, alguma situação específica, fora o que você falou da questão da crise, que te fez, assim, seguir por esse caminho da arte mesmo, ou foi só a questão de ter entrado nos movimentos estudantis quando você ingressou na faculdade e tudo mais? Teve alguma coisa, assim, que te puxou por esse caminho, alguma coisa que você falou, é isso? Alguma situação, alguma coisa que você falou, é isso que eu quero seguir, é isso que eu quero pra minha vida, ou foi só uma coisa, assim, totalmente natural? Como foi seu caminho com essa questão de se identificar com a arte? É mais ou menos essa trajetória. Eu não sei se eu explicitei bem, mas como que você acabou indo para essa trajetória com arte, música e tudo essa forma de expressão também? Identificação. Eu acho que quando eu afirmei que é isso que eu quero para minha vida, foi de 2008 para cá, né? E o meu trabalho na universidade demonstra isso. Mas eu tenho 48 anos e aos 18 eu estava numa banda de música autoral chamada Descalços na Areia, lá em Curitiba. E quando eu entrei na universidade, eu já pertencia a essa banda. E graças a ter entrado na universidade, essa banda tocou muito dentro da universidade. E era uma banda de música autoral, né? Então eu sempre trabalhei desde 2018, né? Lembra, Claudinei? Eu lembro de uma cena, você lá na academia do curso, tinha uma academia de musculação no curso. Eu passei para ir lá na cantina e aí escutei a música do Descalço na Areia tocando. Aí você chegou em mim, tá tocando na Estação Primeira. Estação Primeira era uma rádio independente lá de Curitiba que existia e a música estava rolando lá, né? Então, assim, essa ideia de que a arte faz parte da minha vida começa aos 18 anos, quando eu entro no Descalços na Areia. Mas ela toma força como trabalho quando eu retorno à universidade em 2008. Pensa, eu saí da universidade presidente do sindicato dos professores. Saí de uma experiência, eu saio da universidade adoecido, depois de uma experiência de 2 greves, uma contra o Adib, outra contra o Lula. Né? Eu saio presidente da ADECAC. Quando eu retorno guitarrista de uma banda de rock. Nossa! Vários pensaram assim, pronto, esse não tem mais jeito. Acabou, virou louco. E aí assumo ainda o codinome Rodrigo Loucura. Aí os caras tinham certeza, né, de que eu não deveria ser levado a sério. E nessa história de não me levar a sério foi fundamental, porque eu não tive a força da pressão institucional para voltar a ser o que eu era. Eu pude ser quem eu desejava ser. Não tinha mais. A força das relações de poder saber que talvez quisessem que eu me tornasse de volta aquele que eu tivesse o mesmo gesto de militante que eu tinha quando eu era presidente da DECAC, elas deixaram de acreditar em mim. Então, portanto, elas não fizeram pressão sobre mim. E aí eu pude ser tranquilamente um guitarrista de uma banda de rock e um produtor de festivais dentro da universidade. Então, isso foi maravilhoso. Por isso que eu acho que caminhar pelas margens é ultra revolucionário. Talvez caminhar no centro das relações de poder e saber tem demais com a burocracia, com a racionalidade técnica, que te impede de promover com potência aquilo que talvez quando você está às margens, desacreditado, onde os outros te acham um louco, aí você consegue fazer com liberdade um monte de coisa. Então, nesse lugar, eu me descobri um trabalhador da cultura, um trabalhador da arte, né? Esse livro,
Depois eu quero falar sobre os processos de composição da poesia e da música em mim, né? Porque eles se dão pela performance, né? É uma performance. Não, eu não tenho ensaios para gravar minhas músicas. Eu não tenho ensaios para escrever meu livro. Eu não racionalizo o meu poema. O meu poema é a experiência da primeira emoção. Todos os poemas que estão no livro tiveram um critério. Eles tinham que ter sido escritos em 3 minutos. Os poemas que levaram mais de 3 minutos, eu abandonei, não coloquei no livro. Tem outras formas de escrever poesia? Tem outras formas de fazer música? Claro que tem. Óbvio que tem. Não estou dizendo que eu estou condenando as outras formas. Mas a minha forma de fazer poesia e escrever música é conseguir colocar no papel ou na música ou no MP3 a minha primeira emoção. Então, eu escrevi poemas ali na hora, no Instagram, e já publicizei. Esse poema faz parte do livro. Como é que eu gravo minhas músicas? O Rogério participou de uma das gravações e ele falou assim: vocês fazem o contrário de tudo que comumente se faz. E é verdade. Qual que é o processo? O processo é assim: eu tenho um técnico que trabalha comigo, é o Brian Barbosa, né? Ele é financiado. Não, daqui o Moreninho? É ele mesmo. É gente boa. Mas pode falar, eu te interrompi, mas pode continuar falando. Interessante. Isso. Como é que é o processo? Eu entro em contato com o Brian e digo: Brian, vamos gravar sábado? Aí ele, vamos. Ele vem, abre o programa de gravação, eu não tenho harmonia pronta, eu não tenho melodia pronta, eu não tenho ritmo pronto, eu não tenho letra pronta. Eu começo a gravar o processo de criação. Eu não crio primeiro, ensaio exaustivamente para ficar perfeito e depois vou para a gravação. Eu não faço isso. Eu gravo a primeira harmonia. Eu gravo a primeira melodia. Eu escrevo a primeira letra. Eu coloco o ritmo naquele momento. Então, a gravação é o meu processo criativo ali, registrado. E no final de 12 horas, porque a música leva mais tempo, né? Porque você tem os detalhes técnicos dos programas, tem muita física, tem muita matemática, tem muita racionalidade em torno do programa. Então, tem um processo de registro que leva mais tempo. Então, ao final de 8 a 12 horas, eu tenho gravado uma música que não existia antes do processo de gravação e que eu nem sei tocar depois do processo de gravação, porque eu gravo e depois eu perco isso. Né? Isso fica o registro, mas eu perco isso. Então, aí por isso que eu montei uma banda, chamei o Rogério, chamei uma galera que toca bem, porque daí eles tiram a música para a gente poder, depois, futuramente, fazer um show, né? Que a ideia era fazer o show em junho do ano passado, mas aí com a pandemia furou, né? Então, é isso. Então, é esse o processo, sabe? A escrita da poesia é a performance do agora e a escrita da música é a performance do agora. É o agora. Eu abro o programa sem ter música alguma. E eu vou criando a música na medida que eu já vou gravando. Então, a gente tem até umas regras, eu e o Brian. Não pode ter mais que 3 passagens do violão. Não pode ter mais que 3 passagens dos instrumentos. Porque se eu for para a 4ª passagem do instrumento, eu já estou exercendo um peso racional sobre a música que eu não quero que seja exercido. Claro que depois de pronta, e escutando ela muitas vezes, eu digo: nossa, isso aqui podia ter ficado melhor, nossa, eu podia ter colocado esse acorde aqui, nossa, eu podia ter... Mas ela é a performance do agora, então ela ficou daquele jeito. E olha, confesso assim, pela minha intimidade com as músicas, que é um acervo legal, é um acervo interessante esse da performance do agora, né? Então eu faço desse jeito música e poesia.
Nossa, bem amplo, tava ouvindo aqui, mas é bem amplo ao mesmo tempo. É bem maçante também, mas no final, pela mesma forma que você falou, que já dá para perceber que é algo totalmente assim cativante mesmo para você. Na verdade, a representação de tudo isso, quando você vê de forma concreta o que foi feito, deve ser um sentimento muito foda. Porque dá um trabalho lascado começar uma coisa do zero, sem nada em mente, só criando, depois fazer todo o processo de mixagem, masterização, enfim, várias coisas. É muito, muito dinâmico. Mas é interessante saber dessa forma de criação, do processo como um todo. Mas valeu. Tem uma coisa em mim, só para terminar assim, falando disso, eu não entro em conflito com esse processo. Eu me sinto bem nesse processo, sabe? Se eu pegar o violão agora, eu consigo construir uma harmonia, uma melodia agora para vocês, sabe como? Tá em mim, é o meu jeito de produzir o processo. Ele tá em mim, o tempo todo fica saindo, o tempo todo fica aguçando. Então eu não vivo com um conflito. Talvez se eu tivesse feito o disco, né, que os discos agora vão sair, eu tenho material para 3 EPs, né? Eu vou lançar eles com calma, um em julho, um em setembro e um no final do ano, quando eu defender a tese, né? Que é a ideia de defender a tese com o disco pronto. Então, eu não tenho conflito com esse processo, sabe? Eu acho prazeroso o processo de abrir o programa de edição e não ter a música. Ter o desafio de criar na hora. Para mim é prazeroso pra caramba. É prazeroso isso. Rodrigo, se puder também. Não pode falar, Rodrigo. Max, aqui tem aqui a Laurita e a Bruna, que elas levantaram a mão, mas depois, se você puder esperar um pouquinho para depois. Não, tranquilo, foi mal, é que eu não vi mesmo, foi mal. Não, pode deixar eu falar. Sem problema, segura um pouquinho aí, depois. Beleza. Aí você volta com a questão. Porque a Laurita levantou primeiro e depois a Bruna, né? Então, se a Laurita quiser. Foi a Bruna. É a Bruna? Então desculpa, Bruna. Não, sem problemas. Essas mãozinhas aqui ficam uma lado da outra na minha tela, eu fico confundindo. É bem por aí que o Max estava falando mesmo, Rodrigo. Eu queria te perguntar mais sobre esse processo criativo. Você citou ali em cima, né, sobre os stories. E eu te acompanho bastante no Instagram. E, assim, sua produção é totalmente diferente do que a gente está acostumado ali ver no Instagram, né? E aí, os stories, como esse espaço de se publicar, de transbordar, como você disse. E aí eu fiquei pensando sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Os nossos espaços de contato, eles têm sido esse, né? Esse momento aqui, ó, no Meet, né? Janelinhas. E depois a gente vai passar para as redes sociais e a gente vai clicar e abrir vários stories. E aí eu fiquei pensando com todas as críticas que eu guardo, né? Sobre as redes sociais, sobre a velocidade que a gente consome essas informações. Como que é para você produzir nesse espaço? E aí eu me refiro aos stories que você citou, né, que é tudo ali na ponta do dedo, na velocidade da pessoa que consome, né, que às vezes pode estar, assim, lendo ali completamente, mas está só passando, e para você que está produzindo, né, e publicando ali. Rodrigo, Bruna, será que eu posso me intrometer só nessa questão da Bruna? Assim? Pode. Não, é uma coincidência, porque acabado de ver, eu vi hoje, inclusive, isso, tem o Tarso de Mello, que ele organizou um livro chamado assim, sobre poesia ainda, né? 5 perguntas para 50 poetas. E ele pegou essas respostas e para essa pergunta é assim, eu acho que é em cima do que você está colocando, que é assim a pergunta, ó, a hiperexposição de tudo que pensamos, sentimos, imaginamos, no tempo real das redes sociais, blogs, etc., obriga a poesia a procurar outra coisa para fazer? E eu acho que... Só desculpa, Bruna, desculpa, Rodrigo, é só para... por aí, só em outras palavras mesmo, tá certo. Não, eu achei mais porque é um livro sobre essa pergunta que você fez, entendeu? Uhum. Bom, eu vou iniciar, então, essa discussão sobre os processos de aceleração e de superficialidade que as redes colocam. Eu tô amarrado a eles, né? Na medida que eu escolho as redes sociais como um espaço criativo, certamente eu estou vinculado a isso, né? O projeto inicial era 300 dias, 300 poesias. Eu cheguei a 432, né?
Foram 432 dias, talvez 500 dias, para produzir as 432 poesias, né? 160 estão no livro. Então, eu tô condicionado a ele. Isso aí é uma questão, né? Mas talvez eu tenha respondido num dos poemas do livro, né? O título da poesia é Cotidianos. Por que não poetizar-se de cotidianos? As experiências corriqueiras de uma roupa ou de uma cor nova, o processo do alimento ou um final de tarde, a brincadeira boba entre os filhos, o anúncio de um bom dia não precisa passar desapercebido ou sem arte alguma. Tudo, até as dores, tem poesia. Então, nesse caminho que eu construí, ainda que as redes te imputem uma aceleração, me parece que essa aceleração é algo que faz parte do meu corpo, sabe? Muito antes das redes. Essa intensidade, né? Tem um poema ali que diz, ó, seja louco, faça todo dia. Os seus críticos precisam fazer menos para observar você, para te criticar fazendo. Né? Então, quando eu vou às redes, e eu vou todo dia, imagina, 3.000 postagens, Deus me livre e guarde. E é a comida que eu faço, e é a relação que eu tenho com meu filho, é o meu trabalho, é a poesia que eu faço, é a música que eu faço, é o audiovisual que eu criei. Quando eu torno isso público no tempo das redes, e o tempo das redes é muito acelerado, ele parece que é muito comum ao tempo interno do meu corpo, sabe? Então, me parece que é revolucionário encontrar nessa aceleração do tempo das redes lugar para poetizar, lugar para criar música, lugar para falar de temas tão importantes como a paternidade, como a política. Então, eu tento dar uma qualidade, eu tento exercer uma experiência de transgressão no tempo acelerado das redes. Essa é minha busca, né? Porque senão eu poderia estar ali falando da superficialidade da vida, e não me parece que nessas 3.000 postagens eu tenha dito sobre superficialidade. Talvez o outro olhe a minha postagem do alimento que eu fiz, porque eu sou cozinheiro, adoro cozinhar, cozinho todo dia, faço almoço, janta e os pratos especiais do final de semana, talvez ele veja ali uma superficialidade, mas a minha relação afetiva com o alimento é tão carinhosa, é tão transgressora, que me parece que para mim, que posto, não existe essa experiência da superficialidade na comida. A minha relação com a paternidade é tão intrínseca a mim, que quando eu torno ela pública ali nas redes, não me parece que essa experiência da paternidade é algo superficial, entende? Quando eu posto meus vídeos, né, e foram 35 vídeos nesse 1 ano e meio aí, quando eu posto minha poesia diariamente, né, esse é meu compromisso, assim, meu único compromisso é escrever uma poesia por dia. E sabe, Rogério, que eu aprendi esse processo com você, você disse uma vez, se todos nós escrevêssemos uma página do livro por dia, ao final de 1 ano a gente teria um livro de 365 páginas, né? Então, isso é a minha experiência com a poesia. É uma poesia por dia, ao final de 1 ano, 300 poesias. Então eu tento dar essa qualidade. Agora, é claro, eu estou amarrado à recepção desse processo, né? Porque é lógico que aquele que publica vai consultar aquele que curte, aquele que comenta, a troca, e isso acaba sendo uma experiência de vigília, né? De vigília com aquilo que você faz.
Então, o que eu faço, o que eu consigo fazer e o que eu vou fazer agora ao final do projeto do livro, né? O livro tem 1 mês para circular, né? Está terminando esse 1 mês. Dia 6 de abril termina esse 1 mês. É sair das redes. Fazer a radicalidade de sair das redes por um tempo. Sair das redes. Não tornar mais meu alimento um lugar necessário para publicização e troca. Não tornar mais minha poesia um lugar de publicidade e de troca. Não tornar mais a minha música um lugar de publicidade por um tempo. Né? Por um tempo. Então, é isso. Há armadilhas nas redes, eu sou engolido por essas armadilhas, mas também há muita vida nesse processo. Né? Há muita vida. Bom, eu acho que agora é a minha vez, né? Ai, gente, muito legal tudo isso, né, que vocês estão trazendo, somando, professora Tânia, Fernanda, os rostinhos que eu conheço, né, Bruna, é muito bom estar com vocês aqui, professor Rogério, enfim. Primeiro, parabenizar esse momento, né, gente? Eu acho que esse ato de coragem, a gente ter vindo para outra sala, a gente não pode... Vão muitos nos tentar barrar, mas a gente precisa continuar com a proposta do que foi desenhado, porque, querendo ou não, nós estamos fazendo extensão em cultura, pesquisa, tem muitos estudantes aqui. E outra coisa, assim, que você me trouxe muito, professor Rodrigo, a arte na pandemia, eu acho que eu só não sucumbi por causa da música, da poesia, dos livros, porque ficar sentada aqui trabalhando, ouvindo as demandas, as cobranças institucionais, que você disse no início da sua palavra, da sua fala, pensar com o coração. Nós estamos perdendo isso. E aí a gente está entrando nessa máquina de moer gente, que é a racionalidade, que é a produtividade, e a gente não consegue mais falar com o coração, que é com a arte, que é com a música, que é com a dança, que é com a cultura. E aí as nossas estruturas institucionais, elas nos encaixotam, nos rotulam, e aí você, muito sabiamente, inteligentemente, você foi reorganizando a sua vida enquanto profissional para você existir. Porque na sua fala, e aí, ultimamente, eu estou percebendo isso, que a gente tem que seguir um protocolo que esmaga nossos saberes enquanto ser potente, e a juventude dentro da universidade, se não tiver essa arte, o hip hop, a batalha ali da praça, da universitária, então, assim, não tiver esse grupo de poesia, eu ainda não li o seu livro, mas eu quero fazer questão, né? O professor Rogério trouxe um elemento do esperançar, e eu acho que todos que estão aqui nessa sala, nos espaços de sala de aula, nos eventos, acho que a gente precisa pulverizar a poesia, independente se é do seu livro, se é de Manuel de Barros, se é de... Enfim, a gente precisa, porque as nossas relações estão feitas de cobrança, eu estou falando do ambiente da universidade, né? Do produtivismo, e a gente, assim, está cobrando como se nunca cobrou antes. Então, assim, está uma máquina de moer gente. E esse espaço aqui, obrigada por proporcionar esse espaço, também é para desopilar, né, a mente, o coração, para eu não ficar embrutecida, para eu não sair da pandemia mais querendo moer também gente, para eu não banalizar a maldade, para eu não banalizar o sofrimento do outro. Então, esse momento da arte, e aí você traz política, traz a luta, e a gente não tem que ter medo desses termos, do louco, a gente não tem que ter medo desses termos. E a universidade, hoje, ela está muito hostilizada. Se é louco, a gente dá um cantinho. Se é política, a gente dá um cantinho. Se é muito questionadora, militante, dá uma isolada. Então, o que você traz na sua primeira fala, pensar com o coração, é ver todas essas possibilidades dentro da universidade e não sucumbir no racional, na burocracia,
Então, assim, muito obrigado por esse momento de reflexão. Eu anotei várias coisinhas, pensar com o coração, poder e saber, né? Então, assim, tudo isso que o nosso jovem dentro da universidade precisa. Porque, por exemplo, naquela parte mais antiga, tem os banquinhos para a gente desopilar a mente, sentar com alguém lá, em qualquer momento, chorar. E nas outras partes não tem nada que nos agrega, a não ser os laboratórios, a sala de aula. Então, também causa sofrimento mental. E causa essa meritocracia, essa competição, essas métricas, né, que a sociedade capitalista nos traz, que a gente tem que produzir, que a gente tem que dar conta. E aí, quando você fala que está no sítio e que a sua mente, o lugar que você está é maior do que você, e a universidade, ela precisa ser isso. A gente precisa visualizar na universidade algo que seja maior, que a gente possa transitar para todos os lados. Então, muito obrigada pelas suas provocações que fez em mim aqui, reverberou muita coisa, e aí como Fernanda traz, né, e ela fez o convite, me lembrando em outros grupos, que esse momento da arte a gente tem que fazer o esforço de estar. E aí o professor Rogério também de construir conosco esse espaço de arte que é o saber. Porque ninguém produz arte pressionado, com prazo, precisa desopilar a mente, tomar um vinho, ouvir uma música, ouvir uma bandeirola. Então, assim, a gente precisa mais disso. Obrigada. Aí, Laurita, eu vou entrar num tema que eu vou dizer para você. Mataram a experiência estética de conviver com a arte por resolução dentro da universidade. Eu vivi a 4ª edição do Festival Jaratataca Rock. Ele ia acontecer dentro da universidade. Sabe o que eu recebi do diretor na época? Um documento dizendo: se houvesse consumo de bebida alcoólica ou consumo de drogas ilícitas no festival, eu seria processado. Qual foi o único caminho? Levar o festival para a praça. Porque nós temos que fazer o enfrentamento. Não é possível participar de um festival de rock and roll sem tomar uma cervejinha. Não, sem fumar seu baseado. Sem fumar seu baseado. E eu vou contar a experiência concreta que aconteceu. Primeiro pique atômico, segundo pique atômico, terceiro pique atômico, Festival de Artes Integradas Siriema, 3 edições, Festival Jaratataca Rock. Não houve um caso de coma alcoólico, não houve um caso de violência, não houve um caso de nada. Mas tem uma resolução lá dizendo que dentro da universidade, se consumir, alguém vai ser responsabilizado. E essa resolução impede que a gente faça as coisas lá dentro. Impede. E quando a gente impede que a arte e a cultura sejam práticas cotidianas da universidade, a gente mata o coração e exacerba as relações de poder, saber e da racionalidade técnica. Não é um caso, são vários casos de tentativa de homicídio, de suicídio dentro da universidade. Nós sabemos disso, você sabe disso, porque você trabalhou diretamente com os estudantes. Se nós conseguirmos reverter esse processo em dizer que arte e cultura vai ser feita dentro da universidade, com organização, com compromisso, mas com verdade, nós vamos retomar esse espaço da universidade que está perdido. Está perdido. Está perdido. Na última experiência estética que eu participei da universidade, foi um encontro lá que a Educação Física promoveu de culturas lúdicas lá e artísticas. Estava tendo uma batalha de rap na quadrinha lá de basquete. Estava lá o poder
ligando o tempo todo para nós, dizendo, olha, tem uns jovens lá fazendo um negócio, e aí parece que está tendo consumo de maconha e consumo de bebida alcoólica. Talvez tivesse, mas eles estavam em paz lá dentro, produzindo arte, era a batalha do rap. Aquela batalha que acontece toda quarta-feira na praça. Estava acontecendo lá dentro. Mas aqui não pode, porque aqui o quê, cara pálida? Aqui o quê, cara pálida? Por que essa instituição tem que se primar pela retidão moral a ponto de coibir a experiência estética e artística dentro dela? Eu não sei qual é o controle que nós vamos ter, esse controle universal, de fazer um festival de rock dentro da universidade e alguém não tomar sua cerveja. Até porque a experiência do primeiro Jaratataca, nós tínhamos lá uma geladeira vendendo cerveja para financiar o próprio festival. E não teve nenhum problema. Nenhum problema. Até porque todos aqueles que coíbem essa experiência com a transcendência do álcool e da maconha, sei lá do que seja, fazem uso disso fora da universidade. Ou ninguém toma seu vinho? Ou ninguém, às vezes, se embriaga? Então, no meu entendimento, a gente precisa enfrentar esse problema. E aí tem o Rogério, a responsabilidade do Rogério na coordenação de cultura. Nós temos que enfrentar esse problema de mecanismos de controle que estão inviabilizando a experiência estética dentro da universidade. Nós temos que enfrentar. Porque o real, o concreto, é que nós fizemos muita coisa e nunca deu problema. Nunca deu problema. Mas o perigo do problema, e aí não dá, sabe? Não dá para caminhar desse jeito. É óbvio que tem gente que não pode beber. É óbvio que tem gente que não pode fumar. É óbvio isso. Tem gente que adoece quando experimenta essas experiências de transcendência. Mas a gente não pode universalizar isso, porque senão... Sabe, no Siriema, um dos Siriemas que teve a Macaco Bong aqui, né, aquele show que teve na quadra, no final a gente juntou quilos e quilos de latas de cerveja e de garrafas de vinho e pinga. Mas não teve um incidente, não teve nada que pudesse dizer assim, realmente essa experiência com a transcendência desconstrói todo o cenário que está sendo realizado. Então, assim, no meu entendimento, essas coisas precisam ser enfrentadas. Eu não sei como. Eu acho que é com diálogo. Com conversa, com, sabe? Porque o que foi feito da gestão do Thiago Jabbour para cá foi uma negligência. Não é negligência, não é a palavra. Foi um processo de opressão sobre as experiências estéticas na universidade, de tal forma que elas deixaram de existir. Então, eu não sei como é que enfrenta isso sozinho. Eu não tenho a resposta. Mas eu sei que eu estou a fim de dialogar sobre isso. Como é que nós vamos ter um festival anual de cultura, de arte e cultura na UFCAT, que pare tudo, pare aula, pare pesquisa, pare extensão, e a gente só faça arte. Né? Porque senão a arte vai continuar sendo entretenimento. Abrir evento, fechar evento. E aí, para mim, isso é pouco. Rodrigo, eu já vejo no horizonte... aí a gente tem que falar da esperança mesmo. Né? A volta eu já vejo onde que a gente vai colocar o palco ali, sabe? Um palco ali fora. Que espaço. Mas isso não pode jogar a resposta só para mim, não. Nós temos que construir isso todo mundo junto. Não é uma pessoa só, não.
Eu posso fazer uma ponte ali intermediando, mas isso aí nós vamos fazer tudo no coletivo, né? Mas tem que sair, vamos celebrar a vida num palco ali e põe música para rolar, né? A UFO tem uma... Você vê como é louco, né? A UFO faz um movimento, o movimento estudantil da UFO faz um movimento muito louco, né? Não é permitido vender bebida alcoólica dentro dos festivais dentro da universidade. Aí eles vendem uma fichinha de balinha. Aí você troca a balinha, é uma latinha de cerveja. Aí fica bem, entendeu? Foi vendido balinha e aconteceu o festival. Entende como isso é hipócrita? Hipocrisia, né? Como é uma hipocrisia o processo? É muito louco, nós temos que enfrentar isso. Nós temos que enfrentar o alcoolismo, nós temos que enfrentar a dependência química, mas nós temos que dar liberdade para quem não é alcoólatra e para quem não é dependente químico. Exato. Entende? Ô, Rodrigo, a Fernanda levantou a mão aqui para fazer uma questão. Beleza, Fernanda. Oi, Rodrigo. Eu vou retomar aqui seu livro, que eu comecei a ler uns pedaços, depois eu vou fazer uma pergunta sobre. Tem um poema aqui lindo, como todos que você escreveu, Solidão. Quando me sinto acuado em minha solidão, leio poemas, mergulho na filosofia. Eles ensinam como atravessar desertos e chegar em jardim de flores. Para o Rodrigo, o que é essa solidão nessa pandemia? Onde está esse jardim de flores? Está na poesia. A minha experiência, eu estou isolado, né? Estou bem isolado. Estou a 6 quilômetros da UFCAT, bem isolado, no meio do mato. Mas a poesia, a filosofia, sobretudo esse novo mergulho que eu estou dando na filosofia mais periférica, nietzscheana e deleuziana, né? Porque não nego a contribuição do pensamento europeu, mas também eu tenho descoberto, na minha trajetória no doutorado, uma coisa que se chama saberes decoloniais. Há uma filosofia própria da América Latina, há uma filosofia própria da África, há uma filosofia própria do Oriente Médio, há uma filosofia própria da Ásia, que acontece secularmente no mundo, talvez no tempo da história, muito antes da experiência eurocêntrica e norte-americana, e que eu estou bebendo agora. Então, todas as minhas reflexões sobre o corpo passam pela filosofia deleuziana, nietzscheana e decolonial, periférica, né? Eu não vou dizer que esses saberes que estão no campo da filosofia que eu estou lendo são os saberes centrais do pensamento hegemônico na sociedade. Acho que não, acho que o marxismo responde melhor às contradições do capitalismo que esses outros autores. Mas eu tenho mergulhado na filosofia nietzscheana, tenho mergulhado na filosofia deleuziana e nos saberes de matriz decolonial para pensar o corpo, porque eu sou da educação física, então para mim o corpo é um objeto de centralidade, né? Para pensar o corpo sobre outras óticas, outros universos, outras reflexões, que não aquelas que balizaram minha formação, né? Todo o pensamento da educação física brasileira é pautado no eurocentrismo e no pensamento norte-americano. E agora eu estou descobrindo autores louquíssimos, né? Que vão dizer outras coisas sobre o corpo, né? Então, me parece que o contato com a filosofia, o contato com a poesia, o contato com a música não me coloca sozinho nesse isolamento. Eu nunca estou só. Aliás, eu tenho uma poesia que diz assim: dentro de mim são tantos que eu nunca estou sozinho, né? Porque
porque é isso. Eu me encontro. E me encontro na paternidade. A minha relação, quem me conhece mais intimamente, sabe da minha relação com meu filho. Né? O quanto é troca, o quanto é descoberta. Meu filho tem um corpo dissonante. Vocês vão ver no livro que tem vários poemas que falam sobre o corpo dissonante. Né? Meu filho tem um corpo dissonante. Ele se movimenta por uma cadeira de roda. Ele se movimenta por um andador. O mundo não está preparado para receber o corpo do meu filho. Então, eu estou o tempo todo ressignificando o mundo que eu acredito a partir do andar do meu filho. O andar do meu filho é sobre rodas. O andar do meu filho é sobre apoio, entende? Então, me parece que... E quando eu cozinho, eu também sinto a mesma coisa. Quando eu cozinho, eu nunca estou sozinho. Eu estou sempre na companhia dos tomates, das cebolas, da carne, que ainda sou carnívoro, dos sabores, né, e dos cheiros, dos aromas. Cozinhar, estabelecer uma relação com a paternidade, estudar filosofia periférica, não me deixa me sentir só. E é assim que eu tenho enfrentado esse isolamento. Poesia. Adiantado aqui, né? A gente já está caminhando para o final, né? Vai bater. Tirando aquele problema, né? Eu não sei se seria muita ousadia, mas não sei se a Ivone alguma coisa sobre... Eu fico muito... Porque foi a editora do livro, né? E para mim, uma das coisas que mais sinto falta na pandemia, assim, são as feiras literárias, né? Eu sou viciado em feiras literárias, fui em Araxá, fui em várias, assim, e aquilo é maravilhoso, né? Eu vejo também as editoras ali como participam e tal, e aí essa questão de editar livros de poesia, né? Eu não sei, Ivone, se você quiser comentar alguma coisa, assim, em forma geral, acho que seria legal uma fala da editora, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito, assim, dessa parte. Bom, se eu não for tomar o tempo de ninguém, posso falar. Ivone, fala. Por favor, queremos ouvir. Essa experiência que eu vivi, né, com a obra do Rodrigo foi muito legal, porque nós tivemos um processo antes mesmo da produção do livro, né, Rodrigo? Porque foi quando ele me procurou para poder fazer um pré-orçamento já, para poder fazer o edital, e eu falei com ele para preencher o edital, né? E aí eu ainda falei com ele, falei assim, olha, você fez muito bem, porque geralmente as pessoas preenchem os formulários, vão ali, participam do edital, sem ter uma ideia real de custo, de como fazer isso. E aí foi bom porque ele fez uma coisa que atendeu às expectativas dele, né? Então, assim, é saber o produto antes. E essa relação, ela é bem interessante, porque evita da pessoa apresentar um projeto e depois ficar com ele no meio do caminho. Isso é muito comum acontecer dentro dos editais. A pessoa apresenta, imagina, e depois falta isso, falta aquilo, né? E isso não aconteceu com o Rodrigo, que foi muito válido. Geralmente, nesse espaço agora que nós temos aí de espaço pandêmico, né, que as pessoas estão todas reclusas e não tem como a gente fazer a poesia fluir no encontro, porque o encontro também ele é poético, o encontro ele é fazer ainda mais arte, mais poesia. Mas se não há como a gente fazer isso, nós estamos apelando para os recursos que temos, que são os encontros virtuais, o envio do livro, a conversa mais próxima, e esse conversar mais próximo, ele também ganhou uma força, porque muitas pessoas que às vezes não tinham contato, e a gente foi colocando ali em contato um com o outro, então houve essa proximidade,
essa proximidade virtual. Mas o livro ele pede o calor da página na mão. E isso é muito bom. O Rodrigo estava falando aí sobre a questão do alcance da obra, e é bem legal a gente falar sobre isso, porque o livro dele teve muitos downloads na plataforma da editora, pessoas de vários países, pessoas que moram em Portugal, pessoas que moram em vários lugares, estão aí baixando o livro. Ontem mesmo, eu entrei num congresso e estava participando desse congresso lá, e uma pessoa falou assim: puxa vida, você liberou lá 8 livros para a gente fazer baixo, baixei todos. Então, é muito bacana a gente ver que as pessoas estão lendo, né? O livro, quem escreve quer ser lido, e o livro, ele só faz sentido se ele for lido, do contrário, não faz sentido algum. Infelizmente, a gente não tem um país muito leitor. É um país que vê o livro ali como um último recurso, um último suspiro. E nós precisamos mudar essa concepção dentro de nós. Às vezes a gente fala que ninguém lê, mas quando a gente vai fazer uma autoanálise, quantos livros eu compro por ano? Quantos livros eu leio por mês, né? Então, às vezes tem uns que quando a gente fala assim, quantos livros você leu esse mês? Ele olha até com os olhos esbugalhados, como se aquilo fosse a coisa mais absurda que possa existir. E a gente, quando vai fazer assim, uma avaliação, né, das vivências com a leitura, por exemplo, um editor, às vezes, ele chega a ler vários livros dentro da semana. E às vezes, assim, tem pessoas... Outro dia teve uma pessoa do Mato Grosso, inclusive, que adquiriu um livro e falou assim: nossa, eu amei esse livro aqui, a capa, a introdução e tudo, não sei o quê. Daqui 2 anos, quando eu terminar de ler... Então, assim, foi muito engraçado. Mas é isso. Então, a poesia do Rodrigo é uma poesia que me encanta. A gente conversou muito sobre isso, né, Rodrigo? Sobre a escrita, sobre a forma, a concepção, enfim. E eu vejo muito, assim, de outras fontes dentro da poesia dele. Vejo muito de Rodrigo, vejo muito de Francisco, e também tem uma frase do Manuel de Barros que diz: sua arte de ver caracóis nos escuros da lama é um dom de brancura. Então, para mim, essa fala de Manuel de Barros, ela é muito o que o Rodrigo escreveu dentro dos 2 últimos poemas dele, na obra... deixa eu até procurar, deixa eu só achar aqui. Se alguém tiver com o livro e quiser ler, assim, Dance. A escrita é gesto, fala, ri, chora, é dança, dance. E o último, cor, tudo permanece predominantemente claro. Para mim, é uma quase releitura dessa arte de ver caracóis nos escuros da lama. Mas é isso. Se tiver alguma pergunta aí sobre a questão de edição, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode perguntar. Eu respondi sua pergunta, Rogério? Assim, na verdade, mais do que eu perguntei, na verdade, porque eu nem fiz uma pergunta, né? É o que eu gosto muito, eu não sei uma coisa, eu falei das feiras literárias, eu gosto muito de ouvir os editores, porque o pessoal nessas feiras tem as palestras, os debates, e essas experiências de edição, junto com o autor, eu sou fascinado nisso, né? Aí eu falei assim, eu vi a Ivone aqui, eu falei, tem que aproveitar aqui e dar uma palhinha, pelo menos, né? Mas foi ótimo, obrigado demais, né? Obrigada. Foi incrível o trabalho com a Ivone, sabe? A gente revisitou o tempo todo o livro e ela dando... Aqui não é melhor essa palavra, aqui não é melhor isso, aqui tem uma vírgula, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e aquilo foi dando forma e conteúdo para a obra. Além do processo de publicização, né? Ela me conta, né? Assim, o livro está sendo baixado em download com frequência, isso é legal. Tem... Segunda-feira, agora, dia 29,
a Ivone abriu um espaço na Rádio Universitária, então a gente vai estar lá na Rádio Universitária falando do livro. Tem na Rede Record, ela conseguiu lá um espaço na Rede Record, mandei um vídeo. Putz, na TV dos Pastores, eu vou falar de transgressão. Nossa, achei maravilhoso isso, né? Então, tá tendo movimento, né? E se a gente conseguir chegar nas feiras literárias ou nos festivais literários com livro, eu estou apostando muito que vai ter troca. Sem falar que eu cometi a audácia, né? Eu mandei o livro para o Caetano Veloso, para o Tom Zé, para o Arnaldo Antunes, para o Otto, para o Edgar Escandurra e para Alice Ruiz, que é uma poetisa, ex-mulher do Paulo Leminski, que eu acho incrível. Mandei para eles também, né? Então, não sei o que isso vai dar, né? Se eles vão chegar nesse lugar que eu cheguei com o livro, se eles vão chegar em lugares diferentes, como é que vai ser, se vai tocar ou não. Mas está incrível. Mas, Rogério, antes de terminar, eu queria, então, apresentar alguns audiovisuais, né, do livro, porque vocês perceberam, todos aqui que estão aqui, todos que estão aqui hoje, que não têm o livro, entrem no meu Instagram, é Rodrigo Loucura com 2 L's. No meu Instagram. Rodrigo Loucura com 2 L's. Entra no meu Instagram, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar o livro para vocês. Beleza? Quem está aqui hoje. Quem não tem ainda. E aí eu queria mostrar um pouco dessa dimensão visual e auditiva que a poesia tem, né? Eu criei, o livro tem vários QR Codes, são 15 poesias que tem o QR Code ali no livro. Se você jogar o celular no QR Code, ele te remete ao YouTube, que é o produto audiovisual do livro. Então é um livro-disco. É um livro-disco. Né? Então eu queria mostrar aí 2, 3 dessas poesias. É possível? Aí eu mostro e a gente vai encerrando. Sim, claro. E você projeta daí, né? Projeto daqui. Beleza? Tá ok. Então vou entrar aqui. Uai, por que não está aparecendo? A tela inteira. Aqui. Autorizar. Compartilhar. Estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro os sons dos corpos dissonantes. Né? Esse eu fiz muito em função do meu filho, né? O corpo dissonante dele. Né? Então, eu vou mostrar essa primeiro. Tá cheia. A solitude, o silêncio, onde o som do corpo formam sua orquestra. Escute suas pulsões no peito, do ranger dos dentes, das corridas do sangue. Veja as imagens projetadas na sua mente, suas cores e densidades. Olhe você em frente ao espelho, perceba cada contorno e grite: liberdade! 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 Letícia!
liberdade, 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 Essa foi uma. Vamos para outra, tá? Covardemente apagava a luz e ele não via nada, nem meu medo. Por vezes, acendia a luz, saía antes de refletir-me, dava seus protestos. Eu ria. No entanto, o experiente espelho aguardava meu óbvio retorno. Nos olhos dele, pude mudar a letra de desenho em sentido, porque o meu rosto provocava amadurecimento. Via-me no espelho distanciando dos seus traços, dos traços do retrato pendurado na parede azul. Várias vezes afirmei ao espelho aquilo que ingenuamente achava não poder refletir. Subestimei-o. Ele é um caleidoscópio. Ele é um caleidoscópio. Subestimei-o. Ele é um caleidoscópio. Ele é um caleidoscópio. Subestimei-o. Ele é um caleidoscópio. Ele é um caleidoscópio. E uma última aqui, que eu vou apresentar para vocês. Vamos escolher aqui. Rogério, vou apresentar... Bom, Loucos Inclassificáveis, que foi a primeira que eu musiquei. Sempre naquele movimento, sabe? A música se fez num processo de gravação. Conceitos híbridos, dialógicos, tolerantes, marginais, fronteiriços, venenos, ondas, swingers, clubes, trans, provisórias, revolucionários, loucos, inclassificáveis, loucos, inclassificáveis, É isso. É isso. A poesia tem poesia visual, né? Que a gente visual, tocou muito. Ai, deixa eu desligar lá. Espera aí. Aí. É isso aí, gente. Essa é a minha arte. Maravilha, Rodrigo. Eu queria agradecer você ter assim disponibilizado seu tempo, né, para lançar o livro conosco, né?
agradecer aí o pessoal que está aí, pedir desculpas daquele momento meio tenso no início, mas a gente vai tentar aprimorar. Ainda bem que pelo menos tinha gente transando lá, né, cara? Então, cara, nossa, nós vamos tentar aprimorar isso, sabe? Precisa voltar logo presencial para a gente não passar esses apuros. Né? É tentar aprimorar isso, precisa aprender muito a mexer também, né, com essa parte, para poder fazer coisas mais bem organizadas, né? Também agora a gente, por exemplo, a Dione está aí, a Dione não está aqui no grupo, não está agora, mas ela está ajudando a gente aí também, não tinha ninguém ajudando, agora já tem pelo menos uma pessoa, então tá bom demais. Aí vamos ver se nós vamos aí com poesia, né? Poesia, até tive uma ideia, hoje estava falando com o Max está aqui, ele é um poeta também. Opa, Max. Então... Max. Oi, eu tô conecta ouvindo lá aqui. no Instagram, Max. Beleza. Não, ô Rodrigo, o Rogério falou que eu sou poeta, mas eu fazia batalha de rap, só na zoeira mesmo, assim, mas nunca foi nada tão sério, não. Mas valeu, Rogério, pela indicação. No meu caso, é só zoeira. Quando não é sério, que é revolucionário. Não, olha o que o Max faz, olha o que o Max faz. O que o Max faz, que eu nunca vi isso. A gente estava, acho que, eu não sei se era uma reunião, alguma coisa. Ele não tem nada a ver com rap. Ele fez lá uma poesia na hora. Ali, uma poesia enorme. Você lembra, Max, onde que era mesmo? Eu lembro, foi no Dia da Consciência Negra que eu fiz. Na verdade, foi um desabafo sobre o caso do shopping também. Exatamente. E na hora ali, ó, bate pronto. Vamos ver se a gente faz um encontro de poesia aí, pegar todos esses poetas aí escondidos. Valeu. E fazer um diálogo poético entre todos vocês aí. Valeu, Rogério, valeu pela consideração. O contato, sim, Rodrigo, foi bem interessante. E só um elogio também, foi bem interessante agora a sua poesia também. O ar psicodélico da guitarra também dá um ar de introspecção, assim, de interiorizar o sentimento também, que é transpassado no audiovisual também. É só uma ressalva mesmo, mas é bem interessante também. O verde chama muita atenção também. Eu não sei se foi uma coisa proposital a questão da cor, mas é bem interessante a questão de transparecer o sentimento através da música também. E valeu, Rogério, pela consideração. E valeu, pessoal, pelos elogios aqui também, que o pessoal, a Mariane, mas a Rosilene também. No mais, valeu pelo espaço também. Bem interessante. Valeu por tudo. Mariane, quer fazer uma consideração aí, Mariane? Você foi sem querer. Você levantou a mão. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Sim, eu gostaria de fazer uma consideração. Na verdade, é mais um agradecimento, porque eu brinco assim, às vezes, que eu sou... Brinco não, eu sou meio que filha de poeta, né? Meu pai teve uma relação muito grande com a Cora Coralina. Ele catava frutas para ela quando ele era criança. E o primeiro presente, assim, que ele me deu é uma poesia que eu sempre no início do ano passo ela limpo e prego ela em algum lugar do meu quarto. E é muito bom, assim, ouvir o Rodrigo falando, porque meu pai foi o meu maior incentivador da leitura. E ele me incentivava muito a escrever. Então, às vezes, quando eu tô muito atribulada, assim, de sentimentos, vai tudo pro papel, sabe? E é muito assim, esperançoso ver que a gente pode chegar em algum lugar com a poesia, sabe? Que não precisa ser só uma utopia ou uma coisa distante. E como que você usa isso, às vezes, assim, para se expressar, e como que isso é completamente lindo, porque eu vejo você falando que cozinha, eu vejo você falando da sua relação com seu filho. Eu já vi momentos de vocês dois juntos na quadra, e eu ficava, assim, completamente encantada. Então, assim, eu só queria muito agradecer por essa noite e por esse momento. Maravilha. Maravilha. O pai pegava... Como que é? O pai pegava frutas para Cora Coralina. Que coisa. Meu Deus do céu. Olha as coisas que a gente tem aí, né? Espalhadas. A poesia da vida, né? Poesia da vida. A gente só fica falando sobre morte, doença, vírus, tal. E aqui é um momento que a gente consegue falar sobre a poesia da vida, né? A vida é poética, né? Como diz o Morin, né? Edgar Morin falando da vida poética. Bom.
Só queria aqui ficar muito tempo, mas... Ô, Rogério, o Rodrigo, só rapidão, passa lá também depois, qualquer coisa, se vocês tiverem as coisas da banda de vocês também, pra gente ouvir também, o endereço no YouTube, tudo Não, mais. a banda não é nossa, assim, o Rodrigo, eu tô acompanhando o Rodrigo, eu assim, tô contrabaixo, mas todo o processo criativo, poesia, composição, é tudo dele, né? Então, mas beleza, a gente vai colocar em prática o show, é a banda de um show só. É a banda de um show só. Tá no horizonte. Um show, depois que voltar da pandemia, é preciso reconhecer 300 mil mortos, né? É muito pesado, a gente sente a dor de cada família, nós não estamos alienados do processo que nós estamos vivendo, né? A gente tem que fazer um enfrentamento, o Bolsonaro precisa ser pressionado, a luta se faz... de forma coletiva, sensível, não dá para fugir dessa realidade que nós estamos vivendo, é muita dor, é muita dor, é muita dor. Acho que todo mundo está sentindo isso, né? Está percebendo isso, mas ano que vem é 2022, nós vamos meter o Lula lá e vamos arrancar esse povo do poder. Eu sei que o Lula não é um revolucionário, eu sei que o Lula é um reformista, eu sei que o Lula é um conciliador de classes, eu sou vinculado ao grupo do PSOL, mas eu tenho dito, eu já sou Lula no primeiro turno esse ano que vem, porque é uma questão pragmática, é civilização versus barbárie, não é outra coisa. Então, assim... Sabe, depois a gente disputa por dentro o governo Lula, depois a gente disputa por dentro o que a gente acha que não acredita, que pode ser diferente, mas ano que vem, 2022, tem que arrancar esse homem do poder, né? E agradecer demais a oportunidade, Rogério, dizer que eu botei aí, gente, dá uma olhada aí, eu botei aí o meu telefone, o Zap, e também tem eu lá no Instagram, Rodrigo Loucura, com 2 L's. Entre em contato comigo. Quem hoje participou da live que não tem o livro ainda, entre em contato comigo que eu vou enviar o livro para vocês, tá bom? Agradecer a Ivone, sabe? O que a gente construiu, Ivone, foi incrível no processo, sabe? Eu aprendi o processo com você e agradeço demais a editora CIS, porque está apostando na ideia do livro, na ideia das minhas palavras, e estamos junto. Claudinei! Nossa! Bom, pessoal, isso aí então, boa noite a todos. Brigadão, Rodrigo, obrigado, Ivone, Claudinei, que está aqui na câmera, os demais estão aqui presentes, né? Sumiu aqui no chat o que estava no anterior, mas quem quiser vai estar disponibilizado lá no canal Circuito Cultura e Artes da PROEC UFICAT. Eu passo até para o Rodrigo depois o link do YouTube e para que ele disponibilizar para os contatos, né? E também eu disponibilizo. E depois vocês se inscrevam no canal, porque tem outras lives lá também, teve oficina de blues, tem outras coisas que dá para curtir lá, quem quiser assistir também, tá? Que já aconteceram anteriormente, tá? Então, obrigado a vocês e até a próxima, né? E obrigado, Rodrigo, por esse momento de respiro, né? A gente está respirando aí e foi muito importante, acho que para cada um de nós que estamos aqui. Valeu. Valeu, pessoal.